Boa noite, aqui mais uma vez é o pastor Micael Ferreira, eu sou pastor aqui do Mevan em São Gonçalo, Rio de Janeiro, e faço parte desses homens que têm ministrado a palavra de ensino toda quinta-feira. Eu falei primeiramente a respeito do Cristo corporativo, falei um pouco a respeito de finanças e vou falar tantos outros assuntos, né? Finanças ainda falta mais duas partes, a terceira parte vai ser sobre cada tipo de oferta, sobre dízimo, sobre esmola, enfim. Mas hoje eu quero começar também, a gente vai começar a destrinchar a respeito do livro de Efésios, ponto a ponto. Depois a gente vai fazer a mesma coisa com Romanos e futuramente a gente vai voltar um pouquinho e vai fazer com Gálatas. Então eu queria compartilhar um pouquinho do livro de Efésios com vocês e que de verdade o Senhor possa falar melhor ao coração de vocês, né? A gente começa aqui. Efésios tem muita coisa para se falar, né? A gente vai começar aqui no capítulo 1 e a gente vai passar por todos os capítulos. É muito provável que cada capítulo a gente demore um pouco mais do que uma aula só. Até porque cada aula tem em média 50 minutos e é impossível, por mais que a gente enxugue bastante, cada capítulo de Efésios é impossível de se falar em apenas 50 minutos. Mas a gente vai tentar enxugar o máximo possível, a gente vai tentar colocar alguns posicionamentos, né, e algumas visões e aquilo que Deus tem falado ao nosso coração no decorrer desse tempo a respeito do livro de Efésios. Vamos lá? Eu vou ler aqui com vocês. Diz assim, ele começa assim: Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Então Paulo agora, ele começa a se apresentar. E Paulo, ele se apresenta como um apóstolo, mas não apenas um apóstolo qualquer, um apóstolo de Cristo. Aquele que foi escolhido pelo próprio Cristo, aquele que um dia teve um encontro com Deus, aquele que era perseguidor da igreja cristã, aquele que era um judeu, que matava cristãos, que prendia cristãos, ainda que ele dissesse que era por zelo, e era por zelo a cultura judaica, enfim. Esse Paulo, um dia, no caminho de Damasco, ele tem um encontro sobrenatural com Cristo, onde Cristo se apresenta a ele, e você conhece a história, ele fica cego, depois Deus envia Ananias lá para que ele recobre a visão, e ele foi chamado como apóstolo pelo próprio Cristo. Ele não foi escolhido pelos outros apóstolos, porque nesse interim Jesus já havia morrido e ressuscitado quando se encontra com Paulo, que até então era Saulo de Tarso, e ele se torna um apóstolo escolhido pelo próprio Jesus. E por isso é que ele vai dizer que é pela vontade de Deus. Foi o próprio Deus que escolheu, foi o próprio Deus que definiu que Paulo seria um apóstolo. Você conhece aquela história quando os discípulos jogam sorte para escolher um novo apóstolo para o lugar de Judas. A sorte cai sobre Matias e nunca mais na história bíblica você vê falar de Matias novamente. Foi uma escolha segundo o coração humano e não segundo o coração de Deus, se é que a gente pode dizer assim. Então, Paulo, sim, foi escolhido por Deus. Paulo era a opção de Deus para esse lugar, para esse apóstolo, e por isso Cristo se encontra com ele, e ele então, agora, ele vai dizer que ele é um apóstolo de Jesus, de Cristo Jesus, e ele é escolhido pela vontade de Deus. E ele diz que essa carta ela é direcionada aos que vivem em Éfeso, né, aos Efésios. Por isso essa carta é carta aos Efésios. Então essa carta é direcionada a eles e ele diz e são fiéis em Cristo Jesus, ou seja, ela é direcionada a todos aqueles que permaneceram fiéis
aquilo que Cristo tinha ministrado, aquilo que Cristo tinha apregoado, aqueles que verdadeiramente eram discípulos de Jesus, aqueles que manteram a fé cristã, aqueles que em dado momento eram chamados os do caminho, né? Quando Paulo os perseguia. E agora, esses homens e mulheres chamados cristãos, esses são os santos que são fiéis em Cristo Jesus. E ele diz que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então ele começa a desejar, né? Aqui não tem muito o que se falar, mas ele deseja não só a paz, a graça, que é um favor imerecido, a graça que foi derramada sobre nós, sobre aqueles que não tinham direitos, aqueles que estavam afastados, e a partir disso recebem graça, não porque merecemos, mas por aquilo que Jesus fez. Então ele pede que essa graça ela esteja sobre esses homens e sobre essas mulheres, sobre essas pessoas que estavam em Éfeso e eram fiéis. E ele diz mais, não só essa graça, mas a paz. E a paz que provém de Deus, a paz que provém de Cristo, ela excede o entendimento humano. Não é essa paz humana pura e simples que nós sentimos em algumas ocasiões. Não, é a paz que provém do próprio Deus, a paz que provém do próprio Cristo, uma paz duradoura, uma paz poderosa, sabe? Algo que é inexplicável ao entendimento humano. E ele diz que essa graça e essa paz, ela provém de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E então ele declara que essa graça e essa paz estejam com eles, ou seja, estejam com vocês. Isso vale para mim e para você também. Essa palavra ela não é só para aos Efésios, ela não é só para aqueles santos fiéis daquele lugar, mas é para todos homens e mulheres onde essa carta chegou naquele tempo e onde essa carta que está contida na Bíblia chega até a mim e a você. Então todas essas promessas, todos os ensinamentos, elas valem não só para aqueles homens e mulheres que estavam em Éfeso, elas valem não só para aqueles homens e mulheres que viveram aquele tempo, mas elas valem para mim e para você ainda no dia de hoje. Então que a graça e a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, ela esteja sobre mim e sobre você nesse tempo. Uma graça que é um favor merecido e uma paz que é inexplicável ao entendimento humano, porque ela não é a paz que nós conhecemos a nível humano. Ela é muito maior e muito mais complexa. Então, isso é apenas um prefácio e uma saudação de Paulo, começando essa carta aos Efésios. E agora a gente vai ler um trecho, né, depois desses dois versículos, que é do versículo 3 ao versículo 14. Eu vou ler ele todo e depois a gente vai falando a respeito de cada um deles. E esse trecho ele vai falar das bênçãos espirituais em Cristo. As bênçãos que estão contidas nesse Cristo, esse Cristo poderoso, esse Jesus maravilhoso, aquele que morreu e ressuscitou em favor de nós, levando os nossos pecados, nos fazendo agora amigos de Deus, nos trazendo para a posição de homens e mulheres que podem se achegar a Deus, homens e mulheres que estavam separados de Deus, por conta do pecado, por conta de todo o posicionamento que a humanidade tomou durante o tempo e até por aquilo que aconteceu no Éden. Então estávamos separados de Deus. E diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele.
em amor e nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É lindo esse texto. Esse texto é poderoso. Efésios, o livro todo de Efésios, é um livro muito poderoso. Tem ensinamentos poderosos para mim, para você, para que a gente tenha o pleno entendimento a respeito daquilo que Deus tem falado através dos seus profetas, através de homens e mulheres impulsionados pelo Espírito. No caso aqui da Bíblia, foram homens, né? No Novo Testamento, a gente tem livros lá, outros livros, enfim, mas a gente vai falar especificamente do Novo Testamento, homens cheios do Espírito, e conta história de homens e mulheres cheios do Espírito, enfim. Então, a gente vai começar agora aqui a falar um pouquinho de cada versículo. Então, vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, vamos lá. Paulo está dizendo assim, que bendito seja o Deus, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós bendizemos esse Deus, né? Paulo está bendizendo esse Deus. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, aquele que é Pai daquele que foi liberado para que nós fôssemos salvos. Você lembra daquele texto de João 3,16? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Até então, Cristo era unigênito, depois ele passa a ser primogênito, o primogênito de muitos irmãos, mas que deu o seu Filho unigênito, único a dizer Cristo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus dá o seu único Filho, a saber, Jesus, em função de mim e de você, para que se crescêssemos, nós pudéssemos ser salvos através da sua morte e da sua ressurreição, através do seu sangue derramado. Deus deu o que era então, até o momento, seu único Filho em favor de nós. Ele deu Jesus, o seu Filho. E nós bendizemos a esse Deus, que é o Pai do nosso Senhor, do nosso Redentor, Jesus Cristo. Agora olha que interessante, que nos abençoou. Ele, então, nos abençoou. Não é irá nos abençoar, não é talvez abençoe, não. Ele nos abençoou, ou seja, já aconteceu. Ele nos abençoou. Fato consumado, já feito. Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu vou deixar o restinho para falar rápido.
Ele já nos abençoou, e ele nos abençoou em todas as bênçãos espirituais. Todas, literalmente todas, não algumas, todas as bênçãos espirituais, elas já foram liberadas para mim e para você. Elas já estão liberadas. O que você precisa entender é que talvez você me diga, tudo bem, pastor, mas isso é estranho, porque eu ainda não alcancei isso, eu ainda não vivo isso, eu ainda não estou aproveitando de todas essas bênçãos na sua plenitude. Como assim? Ele já nos abençoou com todas, e você está dizendo que esse todas significa que é literalmente tudo? Se eu não tenho vivido isso. O fato é, meu irmão e minha irmã, que Cristo, que Deus, através de Cristo, já liberou todas essas bênçãos. Agora o texto continua dizendo que essas bênçãos, elas foram liberadas nas regiões celestiais. O fato é que apesar delas terem sido liberadas, você precisa alcançar as regiões celestiais e lá nessa região celestial, você alcançar, pegar e trazer para o nosso estado, trazer para a nossa vida, trazer para essa região aqui. E isso tem a ver com ser íntimo, isso tem a ver com busca, isso tem a ver com você alcançar isso. É mais ou menos aquilo, o véu se rasgou e tem muita gente que resolveu ainda não passar. O acesso é livre, mas tem muita gente que ainda não quer ter acesso a ele. As bênçãos já estão nas regiões celestiais, mas muita gente ainda não ousou a entrar nas regiões celestiais e tomar posse de toda a bênção que já foi liberada ao nosso respeito naquela região. Isso é fato. Entende isso? Todas as bênçãos foram liberadas, mas elas já estão nas regiões celestiais, elas estão lá. Você precisa alcançar esse nível. Agora, o interessante é que as escrituras vão dizer que nós estamos aqui. Eu estou aqui sentado nesse exato momento, falando um pouco de Efésios, a respeito de Efésios, para você que está aí me ouvindo. Você está sentado aí agora, escutando aquilo que eu estou falando, mas a Bíblia diz que nesse exato momento também, eu e você estamos nas regiões celestiais, sentados ao lado de Cristo. Existe uma realidade espiritual onde nós já habitamos lá, mas parece que ainda não percebemos. E ela é mais real do que esse lugar em que nós estamos. As regiões celestiais tinham que ser mais claras para nós do que essa região. Estamos lá com Ele, nesse exato momento. E precisamos entender isso. A nossa mente ainda não conseguiu captar isso. Então é necessário que nós alcancemos essa região celestiais para que alcancemos todas as bênçãos espirituais. Lembrando você que aquilo que aqui nessa região ainda é promessa, nas regiões celestiais ela já é um fato, ela já existe. O que eu quero dizer para você, que o que para você aqui ainda está no futuro, na região celestial, nesse exato momento, já é presente, já existe. É uma outra realidade. Agora, o que me chama muito a atenção é que todas essas bênçãos são espirituais, ou seja, elas se manifestam espiritualmente. E não é só isso, elas estão nas regiões celestiais, ou seja, elas estão no plano espiritual e não no plano físico. O que me chama a atenção é que quando ele fala que elas são todas as bênçãos, não partes, não algumas, mas todas as bênçãos já estão liberadas. O que ainda me chama a atenção é que ele já
nos abençoou. Não é que ele vai abençoar, ele já nos abençoou. Só que esse trecho ela continua dizendo, nas regiões celestiais em Cristo. Onde está a região celestial? A região celestial está no próprio Cristo. Nós precisamos entrar totalmente em Cristo. Assim como Cristo entrou em nós, nós precisamos entrar totalmente em Cristo. Agora, olha que interessante. Nós fomos gerados nele, fomos sacados dele, e agora ele entra em nós e habita em nós. E chegará um tempo em que ele será de novo, ele virá para fora e nós seremos novamente enxertados nele para vivermos toda a sua plenitude. Mas o fato é que apesar dele morar em nós, nós precisamos alcançar essas regiões celestiais que estão nele e precisamos entrar nele, porque as regiões celestiais estão no próprio Cristo. Eu vou tentar acabar pelo menos esses versículos os quais eu li, mas é muito complexo. E ele diz mais: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Olha só, o mundo ainda não existia e nós, eu e você, já tínhamos sido escolhidos por Deus. Você não foi escolhido quando você recebeu uma profecia, ou quando você começou a ler as Escrituras, ou quando em algum momento da sua vida você estava em algum lugar e de repente o Espírito veio e se revelou a você. Não foi nesse momento que você foi escolhido. Você não foi escolhido quando o seu pai e a sua mãe tiveram uma relação sexual e dessa relação sexual o fruto foi você. Não. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. O mundo ainda não existia e Deus já tinha te escolhido. Antes de Deus fazer o mundo, você já era escolhido. E Deus fez os céus e a terra. E nesse inteirinho você já tinha sido escolhido. Onde habitava Deus? Talvez você pergunte. Não tem a ver com essa matéria. Deus habitava nele mesmo. Deus fez os céus e a terra. E ele te escolheu antes da fundação do mundo. E isso é lindo. Você foi escolhido por Deus. Eu fui escolhido por Deus antes que o mundo fosse formado, antes da existência de qualquer coisa no mundo. Eu e você já éramos escolhidos. E esse trecho continua assim: nele. Você não só foi escolhido, você foi escolhido nele. Você habitava nele, você foi gerado nele, você foi escolhido nele, porque você estava nele. Você não foi escolhido porque o seu pai e a sua mãe um dia te geraram. Não! Você já tinha sido gerado nele, escolhido nele, escolhido por Deus, escolhido por esse Deus que é o Pai Todo-Poderoso, e não só escolhido por ele, escolhido nele. Você estava nele, você habitava nele, e isso foi antes que o mundo fosse formado. E ele te diz mais. Para quê? Para ser santos e irrepreensíveis diante dele. Isso é loucura, né? Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E aí, talvez você me diga assim: uau, é impossível ser santo? É impossível que um ser humano ele seja santo? É inviável. Talvez você me diga mais: é impossível ser irrepreensível.
Como assim? É algo inconcebível para seres humanos. Seres humanos serem irrepreensíveis perante Deus é impossível. Realmente seria impossível se essa possibilidade tivesse a ver comigo e com você. Se essa possibilidade tivesse a ver com a força do nosso braço. Se essa possibilidade tivesse a ver com aquilo que fazemos ou intentamos fazer. Se tivesse a ver com o nosso entendimento, se tivesse a ver com a nossa força, se tivesse a ver com a nossa vontade, enfim. Mas o fato é que não é isso. Nós somos santos. Nós somos chamados de santos por Ele. Por quê? Porque Cristo habita em nós. Porque a santidade de Cristo está em nós. E Ele vê essa santidade de Cristo em nós. E como assim? Irrepreensíveis, tudo bem. Somos santos porque Cristo habita em nós. Mas mesmo assim, como seremos irrepreensíveis? Somos irrepreensíveis porque Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, levou toda a acusação, levou todo o mal, levou todo o pecado, levou tudo aquilo que nos acusava e nos tornou irrepreensíveis perante o Senhor, não pelo que fizemos ou intentamos fazer, mas por aquilo que Cristo fez. Então, sim, meu amado e a minha amada que está assistindo agora a aula comigo. Nós somos sim santos, porque Ele é santo e Ele habita em mim e em você. E somos sim irrepreensíveis, porque Ele pagou toda a dívida. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele nos tornou irrepreensíveis diante dele. Estávamos afastados de Deus. E esse mesmo Deus, por amor a mim, por amor a você, por amor ao mundo, Ele proporciona um meio para que eu e você, que estávamos afastados dele pelo pecado, pela nossa falta de empenho, pela nossa fraqueza, aqueles que não eram desejáveis para ele proporcionou um método, um meio, para que aqueles que não eram desejáveis pudessem ser desejáveis, para aqueles que estavam separados e que não podiam mais estar na presença dele, pudessem agora estar novamente na presença dele, em comunhão com ele. E para isso ele enviou o seu filho para morrer por mim e por você, para levar os nossos pecados, para pagar a fatura, para que agora nós pudéssemos novamente, através desse Cristo, termos comunhão com o Pai. É lindo isso. Pense, irmão, o Pai deu o seu próprio filho, o seu único até então, para proporcionar que eu e você nos tornássemos também filhos. Através de Cristo, que ao vir e morrer por mim e por você, deixou de ser o único. Ele abriu mão de ser o único filho de Deus, para agora ser o primeiro, o irmão mais velho, o primogênito entre muitos irmãos, milhares e milhares e milhares de irmãos por todo o mundo. Em amor nos predestinou para ele. Fomos predestinados para ele. E essa predestinação, esse ser escolhido por ele, ela foi feita em amor. Agora escute, esse amor não é um amor que nós temos como entendimento humano, é o amor ágape.
Independe do que nós venhamos fazer, esse amor continua sendo derramado sobre nós. E por esse amor nós fomos predestinados a Ele. E por esse amor nós fomos escolhidos a Ele. E por esse amor nós conseguimos chegar até Ele. Ganhamos o direito de nos achegarmos até Ele por esse amor dado por Ele próprio. Um amor dado a quem não o amava. Um amor dado àqueles que não o queriam. Um amor dado àqueles que faziam tudo que o desagradavam. Um amor por aqueles que estavam afundados nos seus pecados, nos seus delitos. Um amor por aqueles que nem conseguiam se entregar a Ele. Deixa eu deixar algo bem claro aqui. O fato de hoje nós estarmos nele, na presença dele, tem a ver com ele e não conosco. O amor que conseguimos sentir por ele hoje foi ele próprio que colocou, foi um sentimento que veio através do amor dele por nós e nos fez ser cheios de amor por ele. E por isso fomos escolhidos. Fomos escolhidos por ele para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, nós tivemos o direito de sermos adotados e agora fazer parte dessa família, ser irmãos de Cristo, o nosso irmão mais velho. Agora escute, adoção bíblica, adoção judaica, adoção oriental, não é essa adoção que nós conhecemos aqui. Não é essa a adoção segundo o padrão ocidental. O que é a adoção segundo o nosso entendimento? Segundo o padrão ocidental. Vou te dar um exemplo. Algumas crianças elas são abandonadas e elas são levadas a um abrigo, a um orfanato. Não necessariamente precisa ser dessa forma, mas é a forma mais comum. E aí um dia você vai lá visitar esse local, você se interessa por essa criança, o seu coração impulsiona para que você se torne pai dela, você sente um amor, um carinho por essa criança. E aí você vai na justiça, abre um processo de adoção para que você possa adotar essa criança, para que agora você possa ser o pai dessa criança, ainda que você não seja o pai de sangue. Esse processo vai correr e uma vez que você seja aprovado, aí sim você pode adotar essa criança e agora legalmente, apesar de não ser do seu sangue, você legalmente é pai dessa criança. Ele é um filho adotivo. É alguém que vai fazer parte da sua família, alguém que você vai registrar como filho seu, alguém que foi gerado por outro, mas que agora você o ama, então escolhe ser pai dele. Isso é bonito, é uma história linda. E se fosse disso que a Bíblia falasse, já era lindo demais. Já era poderoso demais. Nós não éramos filhos dele, e aí ele nos escolheu, e agora nos trouxe para ele, e agora nos colocou na família, e agora nos adotou como se fôssemos filhos legítimos dele. Isso já era algo poderoso. Eu sei que você concordaria comigo, mas é mais do que isso. A adoção oriental, a adoção judaica, a adoção bíblica, ela é feita da seguinte forma. Um filho completa 30 anos de idade. E aí você faz uma festa, a festa da adoção. Filho do próprio sangue, filho que pertencia a ele mesmo. E aí quando ele chega aos 30 anos, faz-se essa festa. E esse seu filho é apresentado a toda a sociedade. E ele é apresentado a toda essa sociedade para quê? Para que todas as pessoas o conheçam e saibam
que a partir daquele momento tudo, exatamente tudo que é do Pai, pertence a Ele. E agora ele pode negociar, e agora ele pode vender, e agora ele pode ficar, e agora ele pode construir, e agora ele pode dar se quiser. Tudo que é do Pai é dele. Essa é a adoção. Significa, meu amado irmão e minha amada irmã, que através de Cristo fomos adotados e agora temos direito a tudo que é do Pai, temos direito à herança. Sim, tudo que é do Pai é nosso, é meu e seu. Então, entenda, fomos chamados, fomos adotados, escolhidos por Ele em Cristo Jesus, para que provássemos de tudo, exatamente tudo que o Pai tem liberado para mim e para você nesse tempo. Tudo que pertence ao Pai, tudo que está nas regiões celestiais, tudo, exatamente tudo, já foi liberado para mim e para você, para que vivêssemos nisso na plenitude. Somos filhos, filhos que têm direito a usufruir de tudo aquilo que é do Pai. Agora escute, você pode se comportar como filho ruiós, que é um bebê, alguém que não sabe de nada, que não tem entendimento. Você pode se comportar como um filho ruios, que é o adolescente. Mas esse filho, Tecnon, pode se comportar como um filho Tecnium, filho imaturo. Você pode se comportar como esse filho imaturo, que é aquele filho que não tem entendimento de nada, aquela criança, e aí a própria palavra vai dizer que o filho imaturo em nada diverge do servo, desculpa porque eu falei errado, em nada diverge do servo, e aí ele precisa de tutores, enfim. E aí você tem o filho ruios, que é um filho mais adolescente, aí não tem, e ruios. Esse ruios é o filho maduro, é o filho que já tem entendimento, é esse filho que foi adotado e que tem direito a tudo e que sabe quem é e que já foi apresentado como tal, porque ele é aquele que tem direito a tudo que é do Pai. Tudo que é do Pai é dele. E ele já entende isso. E ele já foi apresentado pelo próprio Pai como aquele que é detentor de tudo que é do Pai. Espero que eu não tenha te confundido um pouco, porque eu troquei na hora de falar, enfim. Mas vamos lá. Então somos filhos adotados. Adotados segundo o princípio bíblico, judaico e oriental, que significa que agora temos direito a tudo que é do Pai. Livres acesso a Ele. E foi feito por meio de Jesus, e foi feito segundo o propósito da sua vontade. Segundo o propósito da vontade do próprio Deus. Foi da vontade de Deus que nós fôssemos escolhidos como seus filhos, filhos adotados, filhos que têm direito à herança, filhos ruiós, filhos maduros, filhos que vão provar de tudo que é do Pai e que entendem que têm direito a essa herança, que entendem que toda sorte de bênção nas regiões espirituais já foram liberadas em Cristo Jesus para mim e para você, e que temos acesso, que temos direito a essa herança, que podemos provar dela intensamente através da comunhão com Ele, através de estarmos lado a lado com Ele, através de sermos filhos que amam o seu Pai e que usufruem de tudo aquilo que seu Pai tem para eles. E não foi só segundo o propósito da sua vontade, foi também para louvor da glória da sua graça. Foi para o louvor da glória da sua graça. Uau! É para louvor dele, da glória, da graça, do favor imerecido, graça derramada gratuitamente sobre mim e sobre você. Isso é lindo. Ele é lindo. Que ele nos concedeu gratuitamente no amado, amado com A maiúsculo.
Ele nos deu de forma gratuita. Ele não cobrou nada de você. Você não teve que pagar nada, absolutamente nada para receber isso. Isso foi dado gratuitamente no amado com A maiúsculo, a dizer o próprio Cristo. Deus, através de Cristo Jesus, te deu todas essas coisas sem que você precisasse pagar o preço. Jesus pagou o preço. Ele quitou a dívida. Com certeza, como eu te disse, é muito complexo e eu não vou conseguir terminar nem esse texto que eu li hoje. Mas a gente vai fazer isso em outras aulas e vai dar tudo certo. Uau! Foi nos dado gratuitamente, irmãos. Não foi pela força do seu braço. Não foi nem ao menos pelo seu entendimento. Não foi porque você um dia resolveu mudar. Não foi nem pelo preço que você pagou para receber algumas coisas. Não. Foi dado de forma gratuita no amado. Ele pagou o preço que era meu e seu. Nele temos a redenção. A redenção chegou sobre mim e sobre você, meu irmão. E ela chegou nele. É nele que fomos redimidos. É nele que temos a redenção. É tudo nele. Tudo através dele. Tudo pelo que ele fez. Por aquilo que ele fez. Pela sua morte de cruz. A redenção chegou a mim e chegou a você. Fomos redimidos. Não se enxergue de outra maneira que não seja essa. Porque o sacrifício de Cristo foi suficiente para a nossa remissão, para a remissão dos nossos pecados, para que fôssemos perdoados. Fomos redimidos nele. A redenção estava nele. A redenção está nele. E diz mais, pelo seu sangue. Foi pelo sangue. Foi pelo sangue derramado na cruz. Sangue que verteu de Jesus. Oh, meu Deus. Xarabacarabás. Pelo sangue, amado. Pelo sangue que verteu do nosso amado Cristo. Fomos redimidos. O pecado deixou de ter poder sobre nós, porque o sangue verteu, e esse sangue nos limpou, esse sangue me limpou, esse sangue me fez justo. Alguém injusto se tornou justo, porque alguém justo se fez injusto em meu lugar. Pelo seu sangue. Pelo seu sangue. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. A remissão do pecado. Ele levou sobre ele os nossos pecados. O pecado que era meu, ele levou sobre ele. O pecado que era seu, ele levou sobre ele. Todo o castigo que eu merecia e que você merecia, quem recebeu foi ele, cara. Ele pagou e por isso recebemos a remissão dos pecados. Meu irmão, não há mais pecado sobre nós. Ele pagou a fatura quando ele disse, está consumado. Foi consumado, ele pagou o preço. Por tudo, até o que ainda não cometemos.
até o que ainda não cometemos. Isso não nos justifica pecar. Isso não justifica fazermos o que é errado. Não. Filhinhos, não pequeis. Mas se porventura pecardes, vocês têm um fiel advogado, Cristo Jesus. Segundo a riqueza da sua graça. Fomos redimidos do pecado através do sangue derramado de Jesus. Segundo a riqueza da sua graça. Graça infinita. Rica graça, abundante graça, escandalosa graça. É escandaloso Deus derramar graça sobre homens que não mereciam, sobre infiéis, corruptos, assassinos, maltrapilhos. A sua graça é abundante, é rica, é extremamente rica essa graça. Uau! Que Deus derramou abundantemente sobre nós. Escute. Ele derramou abundantemente sobre nós. Foi uma medida abundante, poderosa, grandiosa. Ele derramou de forma abundante, meu irmão, minha irmã. Não foi qualquer coisa, foi de forma abundante. Não foi pequenas porções. Não foi pequenas partes, foi de forma abundante, grandiosa. Em toda sabedoria e entendimento. Derramou sobre nós de forma abundante, em toda sabedoria e entendimento. Sabedorias e entendimentos que provêm do próprio Senhor. Uau! Uau! A gente vai parar por aqui. No próximo estudo a gente continua. Eu li primeiro os 2 primeiros capítulos que falavam da saudação de Paulo aos Efésios. E depois eu comecei a ler a respeito das bênçãos espirituais em Cristo, que na verdade elas estão no versículo 3, né? Eu li Efésios 1, versículo 1 e 2, que é a saudação, e as bênçãos espirituais em Cristo, que é do versículo 3 até o versículo 14. Só que, após falar da saudação e entrar nas bênçãos espirituais em Cristo, eu só consegui ir do 3 ao 9. Não deu para passar daqui. E a gente vai continuar numa próxima aula. A gente continua falando das bênçãos espirituais em Cristo, do versículo 10 até o 14. E creio eu que a gente consiga falar sobre a oração de Paulo, que está ali do versículo 15 e termina no versículo 23. Creio eu que a gente consiga terminar em 2 aulas o capítulo 1, talvez 3 aulas, não sei. E aí a gente parte para os demais capítulos, capítulo 2, 3, 4, 5 e 6. Que Deus te abençoe, que Deus possa se revelar a você em cada estudo, que Deus possa verdadeiramente trazer ao seu coração revelações que até então você ainda não tinha conseguido captar ou que necessitava. A minha oração é que de alguma maneira esse estudo de Efésios possa trazer clareza a você a respeito das Escrituras, a respeito de Cristo, a respeito do Espírito Santo e principalmente a respeito de Deus Pai. Que você viva tempos extraordinários no Senhor, que as Escrituras queimem em seus ossos e que de verdade possa
jorrar dos seus olhos lágrimas vindas do próprio Espírito de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Quero dizer que amo a vida de vocês e a gente continua junto aí nesse ensino e de tantos outros professores que andam junto com a gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus.